Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dorinha e hoje nós vamos falar sobre tratamento contra o coronavírus, tá bom? Antes eu quero falar o seguinte, olha, vocês estão vendo pelo noticiário que a situação no Brasil está muito ruim em relação a essa pandemia. O Brasil é um dos países que mais tem mortes no mundo. Outra coisa, muitos países do mundo estão impedindo a entrada de brasileiros, isso devido à pandemia que nós temos. Então nós, como cidadãos, nós temos que tomar alguma medida, nós temos que nos prevenir, gente. Olha, para quem não viu os vídeos iniciais, eu tenho alguns vídeos no canal que fala sobre a prevenção. Eu vou botar o link aqui embaixo para vocês, tá legal? Bom, então vamos lá. Gente, por que é tão difícil um remédio contra o coronavírus? Olha, o coronavírus, assim como os outros vírus, são partículas infecciosas que se desenvolvem dentro das nossas células. Então imagina, um medicamento ele tem que entrar nas nossas células e aí então conseguir agir sobre o vírus. E tem que entrar nas nossas células sem danificar muito as células. A questão é, os medicamentos não são inteligentes. Eles não sabem distinguir entre a célula que está infectada e a célula que está sadia. Então, quando o medicamento vai agir sobre um determinado órgão, ele entra em todas as células daquele órgão, sem distinção. O que é diferente do que acontece, por exemplo, com o nosso sistema de defesa. As nossas células de defesa, elas são muito inteligentes. Então, se existe um órgão que está afetado, a célula de defesa, as nossas células, elas sabem exatamente quais são as células que estão infectadas e, portanto, que precisam ser destruídas, e sabem quais são as células que estão sãs e, portanto, precisam ser protegidas. Vejam que coisa interessante que é o nosso corpo, né? O funcionamento do nosso corpo, tá certo? Então, para os vírus, a gente não tem um medicamento que não seja agressivo. Então, vocês vão falar assim, mas existe o aciclovir, existe o AZT. Olha, o aciclovir, ele é específico para os vírus de herpes. O AZT, ele compõe aquele coquetel contra o HIV, né? Bom, primeiro que é o seguinte, os medicamentos antivirais, eles têm que funcionar de acordo com o tipo de vírus, porque depende do modo de replicação do vírus. E eles têm que funcionar em mecanismos biológicos que não afetem as nossas células. Então, são mecanismos que existem lá no vírus, mas que não vai afetar as nossas células. Por isso essa dificuldade tão grande, tá? Já houve essa dificuldade em relação aos antibióticos, mas se conseguiu descobrir antibiótico porque eles são produzidos por fungos e eles são específicos contra as células bacterianas. Então, o antibiótico eu posso chamar de medicamento, de remédio. Se a pessoa tem uma infecção urinária, ela toma um antibiótico durante aquele período de 8 ou 10 dias e essa pessoa vai se curar dessa infecção urinária. O que acontece com os vírus? Por exemplo, o coquetel do AZT é específico contra o vírus HIV, entretanto, ele não tem essa inteligência que eu mencionei do sistema imunológico, então ele agride uma grande quantidade de células do organismo do paciente e, gente, os efeitos colaterais do coquetel do AZT, eles são muito grandes. São efeitos que eles são muito ruins para os pacientes, entendeu? Então, mas ainda assim, melhor utilizar esse medicamento do que a doença. Quando se escolhe o medicamento, existe sempre esse balanceamento, né? É utilizado um remédio se o remédio for menos pior do que a doença. Então, o que nós podemos fazer no momento
em relação ao coronavírus? Nos prevenir contra a penetração do vírus no nosso corpo e cuidado com a alimentação. A alimentação é muito importante porque a alimentação vai fazer com que o nosso sistema de defesa tenha maior possibilidade de nos ajudar e tenha maior possibilidade de evitar que essa infecção se instale. Mas não podemos esquecer, gente, bloqueio de penetração do vírus no nosso organismo. É isso que eu falo em praticamente todos os vídeos, né? Usar máscara, lavar as mãos com frequência, utilização do álcool em gel e evitar aglomeração. Isso é muito importante nesse momento. Tá bom, gente? Bom, no outro vídeo eu falo sobre esses medicamentos atuais que estão sendo utilizados contra o coronavírus, mas ressaltando para vocês, não são remédios para eliminar o vírus, são remédios para eliminar os sintomas do vírus. É como quando eu estou com uma dor de cabeça e eu tomo um remédio, diminui a dor de cabeça. Mas eu não estou sarando a causa dessa dor, não é verdade? Quando a gente está com gripe, por exemplo, não tem remédio contra o vírus da gripe, mas tem remédio contra a febre, tem remédio contra a dor, tem remédio contra a inflamação, né? Espero que eu tenha sido clara para vocês. Esse assunto é um tantinho assim complexo, mas a gente vai voltar nele, tá bom? Bom, se vocês gostaram, por favor, façam comentários. Se tiverem alguma dúvida, perguntem. E se houver um assunto que vocês desejem que seja abordado, falem aqui nos comentários também, que assim eu posso colocar na minha lista de assuntos e a gente fala sobre ele. Tá bom, pessoal? Olha, muito obrigada pela atenção, tá bom? E até o próximo vídeo. Até lá!